Mateus 28, versos de 18 a 20. Nesse momento vamos ler só o verso 18, deixe sua Bíblia aberta e nós vamos ver o restante do texto ao longo da exposição, tá? Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, que o Senhor, nesse momento, por meio da atuação do Teu Santo Espírito, possa abrir o nosso entendimento, possa concentrar a nossa mente, a fim de não apenas ouvirmos a Tua palavra, mas compreendermos a Tua palavra, guardarmos a Tua palavra em nosso coração e praticarmos a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Mas Te louvamos porque a Tua graça, ela transpõe essa separação e ela nos conduz até o Senhor. Então nos conduza hoje mais uma vez. Estejamos prontos, dispostos a obedecer ao Senhor, viver para o Senhor, fazer o que agrada ao Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero começar pedindo para você imaginar a seguinte cena. Imagina que eu chego até você, coloco um dinheiro na sua mão e digo assim: por favor, paga lá para mim e resolve esse problema para mim, por favor. Como é que você ficaria diante dessa cena? Eu penso que, no mínimo, você ficaria confuso, um pouco perdido. Porque eu estou dando uma tarefa para você que não é compreensível, porque está faltando aí alguns detalhes. Esse dinheiro é para pagar o quê? É para resolver que problema? Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou desempenhar essa tarefa se me faltam informações e eu não estou conseguindo entender o que é exigido de mim? Por que eu estou falando isso para você? Porque um dos significados da palavra missão tem a ver com uma tarefa dada a alguém. A missão envolve a ideia de que uma tarefa foi dada a alguém para ser executada. Agora, obrigado, meu irmão. Nós só vamos conseguir cumprir a tarefa, só vamos conseguir cumprir a missão se a gente entender que missão é essa, que tarefa é essa. E hoje, eu quero olhar com vocês esse texto de Mateus 28, porque esse é um texto que tem sido compreendido ao longo de toda a história da igreja pela maior parte dos cristãos, como um texto que deixa claro para nós qual é a missão. Deixa claro que Deus tem uma missão para nós e que missão é essa. Qual é o centro dessa missão? Qual é o coração dessa missão? Então, eu quero ver com você pelo menos 3 detalhes nesse texto. E o primeiro detalhe é que esse texto ele apresenta as últimas palavras de alguém. Ok? Primeiro detalhe, esse texto apresenta as últimas palavras de alguém. E certamente você já sabe de quem são essas últimas palavras, não é? As últimas palavras de Jesus. Por que isso é importante para nós? Jesus, ele está se reunindo com seus discípulos uma última vez antes de subir ao Pai. E ele tem algo a entregar para esses discípulos. Ele tem algo a comunicar a esses discípulos. E alguns estudiosos têm percebido que as últimas palavras de alguém, quando alguém tem consciência de que está partindo desse mundo,
essa pessoa costuma não desperdiçar as suas últimas palavras. Ela costuma selecionar muito bem, enfatizar muito bem as suas últimas palavras. Geralmente, essas últimas palavras resumem o que aquela pessoa considera como mais importante. Resumem o que ela considera como a prioridade do que ela tem a passar, do que ela tem a dizer, do que ela tem a compartilhar. Essas últimas palavras, exatamente por saber que não resta muito tempo, elas são palavras urgentes e muito importantes. Então Jesus, ele tem aqui algumas últimas palavras para dar. E nós devemos prestar muita atenção nessas palavras de Jesus. Quando a gente lê, por exemplo, o Antigo Testamento, nós percebemos que nos momentos finais da vida dos patriarcas, por exemplo, aqueles momentos eles trazem as últimas palavras deles carregadas assim de um senso de solenidade. Geralmente eles reúnem a família, eles vão abençoar ali, vão trazer bênçãos, e eles vão apontar o caminho para eles. Então é um momento assim muito marcante, muito importante, as últimas palavras dos patriarcas. Quando você vê aqui no Novo Testamento, tem um caso que eu acho bem curioso, que fica lá em Atos capítulo 20. É um momento em que o apóstolo Paulo está fazendo uma viagem para Jerusalém, e ele está passando por uma cidade chamada Mileto. Essa cidade de Mileto, ela ficava próxima à cidade de Éfeso. E então, ele decide chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E aquele momento, se você ler Atos 20, você vai ver que é um momento assim muito emocionante. Eles se abraçam, eles choram. E Paulo dá ali uma última recomendação para eles. Ele quer que eles tenham a consciência de que ele entregou a eles todo o conselho de Deus. Então, por que aquele momento ele é tão assim importante, especial, solene? O texto vai dizer que é porque ele sabia que eles não se veriam mais. Paulo já tinha recebido algumas profecias acerca de que a ida dele para Jerusalém resultaria na morte dele. Então ele sabe, eu não vou ter mais tempo, esse é meu último encontro com esses irmãos, então eu tenho que passar para eles aquilo que eu considero mais importante. Jesus então está dando aqui as suas últimas palavras. A pergunta é, o que é que Jesus quer que nós recebamos aqui como algo muito importante? A que Jesus quer que nós venhamos a dar total atenção? E aí nós chegamos no nosso segundo detalhe aqui do texto. Há um mandamento de Jesus aqui para nós. Então note, nas suas últimas palavras, ele tem um mandamento para nós. Isso é muito importante. Antes de falar qual é esse mandamento, olha comigo o verso 19. Ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e daqui a pouco a gente vai ver mais algumas coisas. Esse é aquele texto que nós costumamos até decorar, né, como ide e façam discípulos. A pergunta para nós aqui é, qual é a ordem de Jesus aqui? Qual é o mandamento de Jesus aqui? O que ele está mandando a gente fazer? Em uma palavra, seria o quê? Não ouvi direito, não. Muita gente vai dizer assim, né? Ide. Porque a gente acostumou a lembrar desse texto como o ide de Jesus, não é? O ide da igreja. Mas aqui, o mandamento de fato é façam discípulos. Ok? Discípulos é o mandamento de Jesus aqui para nós. Fazer discípulos. Não vou cansar vocês aqui com questões aqui sobre o grego e tudo mais, mas essa palavra aqui, fazer discípulos, ela está numa forma verbal no grego que a gente chama de imperativo, que é a forma que a gente usa para
dar ordens, ok? Então, os mandamentos, eles vêm em imperativos. Seria mais acurado dizer que o que o Senhor está fazendo aqui é colocando uma responsabilidade sobre nós, ok? Ao dizer assim, ó, façam discípulos, ele está dizendo, essa é a responsabilidade que eu quero colocar sobre vocês. Antes de olharmos um pouco mais de cuidado essa ordem, essa responsabilidade, eu quero perguntar para você mais uma coisa. O que é ser um discípulo? O que é ser um discípulo? Um discípulo, basicamente, seria alguém que aprenderia com o seu mestre a como se tornar mais parecido com o mestre. O discípulo, então, ele caminharia ao lado do mestre, gastaria o seu tempo todo em aprendizado com o mestre, ele viveria pelos ensinos do mestre, ele passaria esses ensinos adiante quando o mestre já não estivesse mais com ele, o seu caráter seria forjado pelo caráter do mestre, e ele seguiria a missão do mestre. Então, quando o Senhor, ele diz que a nossa missão é fazer discípulos, a gente precisa primeiramente entender um detalhe, tá? Discípulos de quem? Nós devemos fazer discípulos de Jesus. Esses discípulos não serão nossos discípulos. Eles serão discípulos de Jesus. É verdade que nesse processo de fazer discípulos, Paulo, por exemplo, ele diz assim, sejam meus imitadores. Não é? Nesse processo de fazer discípulos, as pessoas vão precisar olhar para nós e ver em nós algumas coisas. Porém, a frase de Paulo, ela não termina no sede meus imitadores. Ele diz, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eu estou lutando para me parecer com Jesus, para imitar Jesus. Então olhem para mim e vejam toda a minha luta para imitar Jesus. Resumindo ainda mais, me imitem em imitar Jesus. É isso que Paulo queria. As pessoas devem olhar para nós, nesse processo em que nós estamos tentando fazer discípulos, nós estamos tentando fazer pessoas que se pareçam com Jesus. As pessoas devem então olhar para nós e verem o nosso esforço pessoal primeiro, de nós mesmos tentarmos ser parecidos com Jesus. Esse é um ponto importante que a gente precisa destacar aqui. Uma outra pergunta importante. Para quem é esse mandamento de fazer discípulos? Quem tem essa responsabilidade dada pelo próprio Senhor Jesus de fazer discípulos? Para quem é o mandamento? Para quem? Dá mais uma chance, né? Para quem? Vixe. Eu ouvi algumas pessoas dando uma resposta boa, tá? Às vezes a gente responde assim, esse mandamento é para nós, né? Esse mandamento é para a igreja. Não está errada não, tá? Essa resposta. Aqui, Jesus está dando o mandamento para quem? Quem é que estava reunido com ele ali e para quem ele estava dando esse mandamento? Para os discípulos dele, ok? Então, o primeiro ponto importante aqui é quem é que tem a responsabilidade de fazer discípulos? Aqueles que já são discípulos de Jesus. A gente não pode esperar
que aqueles que não estão andando com Jesus, que não são discípulos de Jesus, que não estão tentando aprender sobre quem é Jesus, o que ele espera de nós e a se tornar parecido com Jesus, que essas pessoas vão tentar fazer discípulos, ok? Quem vai fazer discípulos, quem tem a responsabilidade de fazer discípulos, são os discípulos de Jesus. Agora vem uma outra pergunta. Você é discípulo de Jesus? Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Eu pensei que tinha mais crente aqui na igreja, né? Quem é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Porque senão eu vou transformar esse culto num culto evangelístico, né? Vou pregar o evangelho para vocês. Eu pensei que a maioria era crente, né? Mas, ok. Se você é discípulo de Jesus, então de quem é a responsabilidade de fazer discípulos? Você pode dizer nossa, tá? Mas deixa eu lhe ensinar uma palavra melhor ainda. Diga assim, ó, minha. Minha. Eu sou discípulo, então é minha a responsabilidade de fazer discípulos. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente diz assim, ó, é nossa, é da igreja, a gente acaba terceirizando um pouquinho, né? A gente não sente aquela responsabilidade pessoal. Tipo assim, Jesus deixou para a igreja a responsabilidade de fazer discípulo e tem gente aí na igreja fazendo. Mas a questão é, eu sou discípulo? Então, eu estou tentando fazer discípulo de Jesus? Isso é que é importante a gente se perguntar. Porque se ele deu essa responsabilidade para mim, um discípulo faz discípulos. Eu tenho que saber se eu estou tentando fazer ou não. Se eu estou assumindo essa responsabilidade ou não. Se eu estou obedecendo Jesus nesse mandamento aqui ou não. Nosso desejo tem que ser por uma igreja onde cada um de nós ouve aqui essas últimas palavras de Jesus, dizendo para nós, eu quero que você faça discípulos meus. Eu coloco sobre a sua vida a responsabilidade de fazer discípulos meus. E cada um de nós, como igreja dele, como discípulos dele, recebamos essa palavra e possamos dizer para ele, me ajuda, Senhor, a obedecer. Eu entendi o que o Senhor quer de mim. Eu sei qual é a tua missão para mim. Então, não me deixa, Senhor, tampar os ouvidos para essa mensagem tão importante. Me dá poder para fazer discípulos. Me ajuda a assumir essa responsabilidade. Uma coisa importante também de observarmos sobre essa missão é quem está dando essa missão para nós. Quem é que está mandando a gente fazer discípulos? Olha comigo o verso 18. Ele diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quem é que está mandando fazer discípulos aqui? Jesus, o Jesus ressuscitado, ele já havia ressuscitado aqui, e que tem toda a autoridade nos céus e na terra. É esse que tem toda a autoridade que está dizendo para nós, façam discípulos. Meus irmãos, dependendo de quem manda, a gente considera se deve obedecer ou não, não é? Imagina que você está num almoço de família, e aí você terminou o almoço, o seu irmão ou um primo seu olha para você e diz assim, a louça é sua. Você obedece? E aí, vai obedecer? Vai depender de muita coisa, né? Vai ter alguma negociação aí. Por que a louça é minha? Por que não é sua? Vamos combinar aqui, né? Agora, se for o seu pai ou a sua mãe que olha para você nesse mesmo momento e diz assim, agora a louça é sua.
a conversa muda ou não muda de figura? Tem mais autoridade, né? Agora quem está mandando. Se você para o carro num sinal de trânsito, chega uma pessoa assim no seu vidro, bate assim e diz assim, abre a porta e desce do carro. Você desce? Você abre e desce. Agora, se essa pessoa estiver toda fardada, com um policial ali batendo na porta do seu carro dizendo assim, abre a porta e desce, aí não tem muito o que fazer, não é? Ele tem autoridade, ou você obedece ou você arca com as consequências. Bom, pois quem nos está mandando obedecer aqui o mandamento de fazer discípulos é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. É Ele que está mandando. Alguns de vocês aqui vão lembrar que no ano passado, num dos nossos cultos de missões, nós tivemos pastor Isaías pregando aqui, né? Que foi missionário em outros lugares. E o pastor Isaías, naquela ocasião, ele disse que no início ele tinha muita dificuldade de obedecer a esse chamado, de fazer discípulos, de ser um missionário, não é? Até o dia que ele observou quem é que estava mandando. E ele disse que daquele dia em diante ele não conseguiu mais dizer não para o Senhor. Ele deixou tudo, ele entregou tudo para obedecer ao chamado do Senhor. Esse mesmo Senhor está nos chamando agora. Que desculpas nós temos para dar para Ele? O que é que você pode dizer para Ele para não obedecer a esse chamado de fazer discípulos? Tem alguma coisa que você pode dizer assim para Jesus? Senhor, eu sei que o Senhor está me chamando para fazer discípulos, mas sabe de uma coisa? Tem algo mais importante do que obedecer ao Senhor. Que desculpas você pode dar ao Senhor? Tem outra coisa interessante também aqui nesse texto. Aquele que está mandando, ele também faz uma promessa no verso 20. Ele diz, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes tenho ordenado. Aí ele diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que promessa bendita, meus irmãos. Aquele que está mandando você fazer discípulos, não apenas tem toda a autoridade para mandar você fazer discípulos, mas ele promete que você pode confiar nele nessa missão. Por quê? Porque ele nunca te deixará. Ele nunca te desamparará. Ele diz, eu estarei com você sempre, até a consumação dos séculos. É Ele que está mandando. Esse que estava aqui diante dos discípulos dando essa ordem, é o mesmo que tinha morrido por ele na cruz. Morrido por eles numa cruz. Para pagar o preço dos pecados deles. Ele agora está ressuscitado diante deles. Nós lemos mais cedo o texto aqui onde Jesus apareceu diante dos seus discípulos ressuscitado. Ele disse assim, pega aqui nas minhas mãos. Vejam as marcas. Ele morreu por eles, mas ele está agora ressuscitado. Vitorioso, dizendo, vão fazer discípulos e não temam, porque eu estarei sempre com vocês. Nem sempre nós vamos perceber a presença de Jesus ao nosso lado. É por isso que nós vamos precisar caminhar por fé e não pelo que nós vemos. Nós vamos precisar receber essa palavra e crer no que Jesus disse aqui. Quando ele foi subir ao Pai, depois desse momento, ele também tinha prometido aos seus discípulos que ele não os deixaria só. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco, que estaria operando em nós. É o Espírito Santo hoje quem faz essa mediação da presença de Jesus entre nós. Ele cumpre essa promessa por meio da operação do Espírito Santo na nossa vida. Meus irmãos, eu já contei para vocês algumas vezes sobre um missionário que eu gosto muito, né? Que é o John Patton.
ok? O John Patton, bebi uma aguinha. Ele foi missionário lá nas Ilhas Novas Hébridas, ok? Era uma ilha habitada por povos canibais. Antes de ir para lá, outros missionários foram antes dele, os 2 ou 3. E o que aconteceu com esses missionários? Eles foram mortos e devorados por aqueles canibais. Mas o John Patton, ele entendeu, eu tenho que ir lá. Há um povo que está perecendo em trevas. Há um povo que está perecendo sem um Salvador. Há um povo que está caminhando para o abismo. Há um lugar onde os hinos de Sião não são entoados. Os hinos da Nova Jerusalém não são cantados ali. O rei não é adorado. E tentaram persuadir ele a não ir. Não vá. Você está ficando louco. Você vai ser devorado também. Mas ele tinha uma convicção com ele. Qual era a convicção? Enquanto o Senhor me quiser vivo, eu estarei vivo. John Patton sabia que quem estava mandando ele era aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Aquele que estaria com ele e não o desampararia, que não o abandonaria. John Patton, ele passou a noite inteira escondido na copa das árvores, enquanto os canibais passavam embaixo com tochas nas mãos, procurando por ele. E John Patton morreu de velhice no trabalho do Senhor. Meus irmãos, nós podemos confiar em quem nos está enviando aqui. Porque enquanto Ele nos quiser vivos, Ele vai nos manter vivos e ninguém vai poder contrariar a sua autoridade, o seu poder. E no dia que Ele não nos quiser mais vivos, nós estaremos com Ele para sempre. E assim como Ele ressuscitou aqui, nós ressuscitaremos com Ele. Porque aquele que perder a vida por amor a Ele, alcançará. Receberá a vida eterna. Nós podemos confiar no Senhor ressuscitado que nos manda para a missão. A pergunta então para nós agora é: o que te impede de cumprir aqui o chamado do Senhor? De fazer discípulos? O que te impede de receber esse chamado e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Em resumo, então, até aqui, nós temos uma missão do Senhor, que é fazer discípulos. Essa missão é para mim, para cada um aqui, para cada um que diz que é discípulo de Jesus. Quem está mandando é o próprio Senhor Jesus, ressuscitado, que tem autoridade sobre os céus e a terra, e que nos promete que vai estar conosco até o final. Mas será que eu vou conseguir cumprir essa missão? Só mais uma garantia que o Senhor nos dá. Em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz assim, ele manda que ele diz para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles seriam revestidos de poder. Ele diz: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra. Aquele que está mandando a gente para a missão, também nos capacita para a missão, com o poder do Espírito. O que eu e você somos incapazes de fazer, o Espírito pode fazer. Não pense que o Senhor está mandando a gente para essa missão porque nós somos inteligentes demais, capazes demais. Então eu vou lá e eu me garanto e a missão vai ser muito bem sucedida. Ele está mandando a gente para essa missão
Porque o seu Espírito vai operar através de nós nessa missão. Ele já nos deu tudo o que a gente precisa para fazer essa missão, para fazer discípulos. Ele nos deu o Espírito Santo. Ok? Então a gente chega no nosso terceiro detalhe. Como é que eu posso cumprir essa missão? O que eu tenho que fazer? Eu entendi, eu tenho que fazer discípulos, mas como é que eu vou fazer esses discípulos? Eu disse para vocês que no verso 19 tem um imperativo, que é esse mandamento: façam discípulos. E tem outros 3 verbos que vão aparecer, versos 19 e 20, que a gente chama de particípios, ok? Geralmente a gente traduz como um gerúndio, né? Indo, fazendo, essas coisas, ok? E esses particípios, eles são o que a gente chama também de particípios de modo. Eles mostram para a gente o modo de obedecer aquele mandamento, aquela ordem. Então ele diz: façam discípulos. Como? Esses 3 particípios dizem para nós como é que a gente faz os discípulos. Então vamos olhar para esses particípios. O primeiro é o id, ok? Alguns até insistem, por esse fato de ser um particípio, insistem assim, ó, indo, né? Indo, façam discípulos, ok? Mas aqui, como esse id, ele está junto dessa ordem de fazer discípulos, que é um imperativo, ele ganha um pouquinho dessa força de ordem também. É por isso que as nossas traduções preferem colocar como id, como uma ordem, ok? Logo de cara, a gente já aprende uma coisa. Esse id aqui, ele não é opcional. Não é assim, ó, vão fazer discípulos se vocês quiserem. Se vocês quiserem, então vocês vão. Para cumprir a ordem de fazer discípulos, eu tenho que ir. Eu tenho que sair do meu lugar, da minha zona de conforto. Eu tenho que ir a algum lugar e fazer discípulos. Agora, ir para quê? Eu vou fazer discípulo, mas o que eu vou fazer quando eu chegar lá? Há outros textos. Esse texto aqui de Mateus 28, ele é conhecido como a grande comissão, porque Jesus está dando essa comissão aqui. Mas existem outros textos onde essa grande comissão, ela foi dita por Jesus, às vezes usando outras palavras, o autor bíblico registrou para nós, tá? Então eu quero só mostrar para vocês um desses textos, que é Lucas capítulo 24, versos de 45 a 49, que é o texto que a gente leu hoje mais cedo. O texto diz assim, ó: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Só um detalhe. Jesus está apontando aqui para as Escrituras do Antigo Testamento. Ele está falando, já tinha sido profetizado que o Messias, ele precisaria sofrer. Sofrer aqui, ele está usando como um sinônimo de quê? Morrer. O Messias precisaria morrer, entregar a sua vida para pagar o preço dos nossos pecados. E se a gente de fato fosse para o Antigo Testamento, procurasse lá em Isaías capítulo 53, nós veríamos exatamente isso. Ele foi morto, transpassado por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Então, isso já havia sido profetizado, a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor. E aí ele fala, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Mais uma vez, a capacitação para cumprir a missão, não é? Fiquem lá até que o Espírito Santo seja dado a vocês. Então, o Senhor Jesus mostra aqui qual é a mensagem que deveria ser proclamada pelos discípulos. Quando vocês forem fazer discípulos, o que vocês devem falar? Qual deve ser a mensagem de vocês?
Primeiramente, a mensagem que já tinha sido profetizada no Antigo Testamento e cumprida em Jesus. Nós vamos pregar sobre Jesus. Vamos pregar o que sobre Jesus? Que Ele é o Messias prometido, o Rei prometido, o Salvador prometido, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Irmãos, isso é o resumo do Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho é boa notícia. Mas que boa notícia é essa? De uma má notícia. A má notícia é que nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. E não tinha nada que a gente pudesse fazer para pagar o preço dos nossos pecados. Havia uma condenação sobre nós, porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. Como é que a gente resolvia o problema do nosso próprio pecado? Apenas recebendo essa condenação. Só que o que eu e você não podíamos fazer, Deus mesmo fez. Ele fez mandando o Filho dele para naquela cruz me substituir, e o castigo que era meu, a condenação que era minha, cair sobre ele. E agora, ele pagou a minha dívida por completo, como meu substituto. E ele ressuscitou como garantia de que o Pai aceitou o pagamento e de que aqueles que estão com ele viverão para sempre com ele. Essa é a boa notícia do Evangelho. Paulo resume o Evangelho que ele pregava, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4, exatamente com essas palavras. Ele diz, eu quero lembrar para vocês, irmãos, qual foi o Evangelho que eu preguei. E ele vai resumir como? Que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou. A morte e a ressurreição de Jesus estão no centro, no coração da boa notícia, no coração do Evangelho. Então, primeiramente, nós temos que pregar o Evangelho, essa boa notícia, e chamar as pessoas a uma resposta a essa notícia. Qual é a resposta? Ele fala que nós temos que chamar ao arrependimento para a remissão dos pecados. No livro de Atos, Pedro disse, arrependei-vos e crede. Essas são as respostas que nós temos que dar. Jesus foi crucificado naquela cruz no meu lugar. Então não foi porque ele tinha pecados, mas é porque eu tinha pecados. Então ele morreu naquela cruz para me arrancar dessa miséria do pecado. Como é que agora eu posso continuar vivendo no pecado? Eu preciso olhar para ele, para a cruz. Eu preciso, Senhor, dizer para ele, Senhor, o meu pecado custou a morte do Filho de Deus. Como é que eu posso continuar chafurdando na lama do pecado? Jesus não morreu para isso, ele morreu para me arrancar de lá. Arrependimento é dar meia volta. Você estava indo na direção do pecado, você dá meia volta. E a fé é você começar a andar na direção do Senhor. Confiar nele. Receber as promessas dele. Viver por isso, obedecer a ele. Então, quando nós pregamos a mensagem do Evangelho, essas são as únicas respostas. Ou você se agarra a essas verdades pela fé e se arrepende dos seus pecados e abandona os seus pecados, ou você está dando as costas para Jesus. Ou você está dando as costas para essa mensagem, para essa boa notícia que nós estamos pregando. Um outro texto é o texto de Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz assim, e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Como é que o povo de Deus compreendeu que nós cumpriríamos essa ordem de ir fazer discípulos? O povo de Deus compreendeu que nós iríamos, e para fazer esses discípulos nós tínhamos que o quê? Marcos diz, vão por todo mundo e preguem o evangelho. Pregar o evangelho. Pregar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Chamar as pessoas ao arrependimento e à fé. É isso que a gente tem que fazer quando nós vamos fazer discípulos. É isso que nós temos que pregar e ensinar quando nós vamos fazer discípulos.
Eu quero lembrar para você que se hoje você está aqui, se um dia você teve um encontro pessoal com Jesus, se você um dia foi alcançado pela graça dele, foi porque alguém foi até você e anunciou a mensagem do Evangelho. O que é que você vai fazer com essa mensagem que você recebeu e que mudou a sua vida? Você vai esconder ela num canto? Ou você vai obedecer ao Senhor e você vai fazer discípulos compartilhando a mensagem do Evangelho com eles? Bom, uma outra pergunta importante. Eu tenho que ir para onde? Vão fazer discípulos. Ok. Eu já entendi que eu tenho que ir pregar o Evangelho para fazer os discípulos. Mas a pergunta agora é, eu tenho que ir para onde para poder fazer esses discípulos? O texto de Lucas 24, 47, de Mateus 28, 19, esses textos que a gente já leu hoje, eles falam que a gente tem que ir para todas as nações. O texto de Marcos, capítulo 16, 15, que a gente também já leu, ele fala que a gente tem que ir por todo o mundo. Então, por todas as nações, por todo o mundo, essa missão é uma missão global. É uma missão que envolve a pregação para cada indivíduo da face da terra. Mas aí surge outra pergunta importante. Então isso significa que todos nós precisamos ser, para obedecer Jesus, para receber esse convite aqui, essa ordem que Ele nos dá, essa missão que Ele nos dá, todos nós precisamos ser missionários transculturais, ou seja, a gente precisa sair do nosso país, da nossa cultura, ir para outro país, para outra cultura, porque a gente tem que ir para o mundo todo, a gente tem que ir para todas as nações. É assim que eu obedeço ao Senhor? Todo crente precisa ser um missionário transcultural? Essa é a pergunta. E a resposta é não. Nem todos nós vamos para cada lugar da face da terra. Porque a mensagem é pregar o Evangelho no mundo todo. E a nossa vizinhança, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa família, os nossos colegas também fazem parte desse mundo todo. Algumas pessoas, sim, vão ser chamadas especialmente pelo Senhor como missionários transculturais. Mas nem todo crente vai ser um missionário transcultural. Porém, cada um de nós precisamos apoiar e nos envolver com essa missão global de Deus. E aí, como é que eu posso? Se eu não estou indo lá, cruzando fronteiras para pregar o Evangelho, como é que eu posso, aqui no meu lugar, ainda assim me envolver com essa missão global de Deus? Primeiro, você pode orar por quem vai. Você pode orar por quem está cruzando as fronteiras para ir onde você não pode ir. Você não pode estar lá, mas você pode orar por quem está indo lá. E meu irmão, o que não falta são missionários cruzando fronteiras. E se você não sabe por quem orar, eu posso depois passar o nome de alguns missionários para você orar, tá bom? Você pode ir lá, por exemplo, no site da Missões Portas Abertas, olhar a lista dos países mais difíceis do mundo acerca da recepção do Evangelho e pode começar a orar por esses países e por missionários que estão tentando anunciar o Evangelho ali. Mas você pode orar também por aquelas pessoas que você tem condições de alcançar. Talvez você não vai estar lá no outro país, do outro lado do mundo, pregando o Evangelho, mas você pode pregar o Evangelho perto da sua casa. Tem pessoas no seu convívio por quem você pode orar. Senhor, abre o coração dessa pessoa. Senhor, me dá a oportunidade de anunciar o Evangelho para essa pessoa. Comece a orar por quem está perto de você, por quem você pode alcançar. Comece a fazer missão perto de você, perto da sua casa, onde você está. Mas sem esquecer também de orar por quem está longe, por quem está fazendo missão longe. Lembra, não é no nosso poder que a gente faz essa missão. É no poder do Espírito. É recebendo a capacitação do Espírito. É por isso que a gente precisa orar. Se fosse no nosso poder, não precisava de oração, né? Bastava a sua habilidade, a técnica. Mas não é assim.
nós podemos pregar com a maior clareza possível, usando os melhores argumentos possíveis. Se o Espírito não for lá e abrir o coração, e quebrar o coração de pedra, e colocar um coração de carne no lugar, nada acontecerá. Então ore. Você pode também participar dessa missão global, suprindo as necessidades de quem está indo fazer missão. Às vezes você não vai poder ir, mas outras pessoas estão deixando tudo para trás para ir. Então, quem é que vai apoiar essas pessoas lá? Quem é que vai sustentar essas pessoas num lugar distante para que elas levem o Evangelho de Deus? É a igreja. Até onde eu sei, não há nenhum programa governamental, né? Missionários Sem Fronteiras. Havia esse programa governamental? Vou me inscrever aqui no site do governo para eu ser um missionário e o governo vai me sustentar. Tem esse programa? Não tem. E se tivesse, pode esperar que ia ser muito ruim. Não é? Porque os interesses dos homens desse mundo são outros. Não são os interesses de Deus. O programa para manter missionários fazendo a obra de Deus chama-se igreja. Igreja. Somos nós. É nossa essa tarefa. É nossa essa missão. É muito interessante. Na minha época, que eu ainda estava no seminário, eu tive um professor e ele dizia o seguinte: vocês já repararam que toda vez que a gente vai ouvir o testemunho de um missionário, o missionário vai dizer algo do tipo: olha, eu cheguei lá no campo, passei por muitas dificuldades, passamos por necessidades, foi muito duro, chegamos a passar fome, ou quase passar fome, mas no final o Senhor supriu tudo. Já ouviu isso? Ele dizia assim: isso é um tapa na nossa cara, enquanto igreja. Porque tem dificuldades, dores que o missionário vai passar no campo missionário que não tem como a gente resolver. Vai fazer parte mesmo do atrito cultural. Mas tem outras necessidades que ele não precisava passar. Necessidade de comida, por exemplo, de moradia, não era para o missionário passar. Porque a igreja deveria suprir essa necessidade. Quando eu estudei a carta de 3 João, é interessante que João ele diz que os missionários deveriam ser enviados como enviados de um modo digno de Deus. Olha isso. Enviar os missionários de um modo digno de Deus. Mas às vezes nós estamos enviando missionários de um modo que não é digno nem de um cachorro. Mandar esse cachorro, pugueto, né? Ao missionário, nós estamos fazendo quase isso com o missionário. Quando a gente pensa em fazer a obra de Deus, às vezes a gente pensa assim: olha, eu quero me envolver nas coisas do Senhor, fazer a obra do Senhor, mas eu quero também ter assim um pouco de conforto, né? Deus é meu pai, não vai querer assim só desgraça para a minha vida. Não, um pouquinho de conforto. Eu quero ter uma boa escola para os meus filhos, enquanto eu faço a obra do Senhor. Eu quero ter lazer, um momentozinho de lazer também, não é? Um plano de saúde. Olha que coisa boa. Tem alguma coisa ruim nisso aqui que eu estou falando? Não. Tem algum problema em você querer ter essas coisas? Não tem problema não. Só que a gente esquece que o missionário também precisa de tudo isso. Ou não? O missionário é o quê? Alguém aqui na nossa igreja, por exemplo, se levantasse: pastor, estou entendendo que o Senhor está me chamando para ser um missionário, eu vou entregar minha vida toda, eu vou deixar tudo para trás para fazer missões. Seu filho, já pensou seu filho ser um missionário? Parece que tem gente aí que já está começando a se benzer, né? Voltou até a ser católico. O filho não ir fazer missão, né? Seu filho ser um missionário, e aí? Será que você vai chegar e vai dizer assim: ô meu filho, que pena, né? Você vai sofrer tanto, bichinho. Escolher uma vida de condenação, de miséria. Vai lá.
Não, meus irmãos. Primeiro, nós deveríamos celebrar alguém que está entregando a vida para servir ao Senhor. E segundo, nós deveríamos mandar de um modo digno de Deus, sabendo que Ele vai ter as mesmas necessidades que a gente. É ser humano igual a gente, necessitado das mesmas coisas que a gente. Por que os nossos filhos podem ter boas escolas e os filhos dos missionários não? Eles têm que passar fome. Enfim. É responsabilidade nossa, não dá para terceirizar. Cuidado missionário. E o terceira coisa aqui que você pode fazer é ir, não é? Já falamos sobre isso, ok? Talvez você não vai cruzar fronteiras, mas como é que eu posso participar dessa missão global de Deus se eu não estou indo para outra nação? Vá onde você pode ir. Tem pessoas que só terão contato com a palavra de Deus através de você. Tem pessoas que você conhece, que você tem acesso, que eu, por exemplo, não tenho. Tem colegas seus de trabalho, de faculdade, às vezes tem familiares seus, que se eu chegar lá para pregar o evangelho, ele vai fechar a porta na minha cara. Mas não vai fechar a porta na sua cara. Eu não posso cruzar fronteiras para pregar o evangelho, mas eu posso pregar o evangelho para quem está perto de mim. E nisso eu estou me envolvendo na missão global do Senhor. Não tem outra pessoa que você possa enviar, tem que ser você mesmo. É você. É você que vai lá fazer discípulos. Pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço? Faz assim, ó. Você convida a pessoa para tomar um café da tarde na sua casa. Você não vai gastar nem muito, né? Café da tarde, só um pão, café. Quer dizer, café agora está caro, né? Mas enfim. Você chama lá para tomar um café da tarde na sua casa, certo? E aí você fala o seguinte. Primeiro, você ora por aquela pessoa. Se ela aceitar o convite, quando chegar na hora de tomar o café, aí eu posso fazer uma oração? Pode, aí você ora, agradecendo pelo alimento. E depois, enquanto vocês vão tomar o café, você fala o seguinte: você deixa eu compartilhar um pouquinho com você do que Deus tem feito na minha vida? E aí você conta um pouquinho do que Deus fez na sua vida, de como é que Ele te alcançou. E aí você fala, sabe sobre o quê? O Evangelho. Lembra do Evangelho? A morte e a ressurreição de Jesus para pagar o preço dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Compartilha isso. Lembra daquela mulher samaritana que teve um encontro com Jesus? Pois é, ela não deu tempo dela fazer um seminário teológico com Jesus, mas ela saiu daquele encontro como? Ela foi lá para a cidade dela e ela saiu chamando todo mundo. Venham ver, eu encontrei aquele que disse tudo a meu respeito. Ela podia não saber muita coisa sobre teologia, mas ela tinha encontrado com Jesus. E Jesus tinha mudado a vida dela. E isso ela contou para as pessoas. Convida as pessoas para virem ouvir a palavra do Senhor aqui. Se você acha que tem mais coisa que precisa ser dito, que talvez eu não consiga colocar em palavras, chama para vir para o culto, pelo menos. Para ouvir a palavra, pregação da palavra. Mas se envolva na missão do Senhor. E tem um detalhe aqui interessante também no texto. No verso 20, ele vai dizer: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu disse que tinha 3 particípios: ir, batizar e ensinar. Falamos do ir, agora ele fala do ensinar. Entenda uma coisa. Quando a gente prega o evangelho e a pessoa se converte, ali é a porta de entrada dela no reino de Deus, no povo de Deus. Mas não para aí a missão de discipulado, a missão de fazer discípulo. Você vai precisar o quê? Agora caminhar junto com essa pessoa. E ao caminhar, ela precisa olhar para você e ver você caminhando com Jesus. Me imite em imitar Jesus, já falei sobre isso. E ao longo do processo, você vai ter que ensinar para ela o que Jesus ensinou. Tudo o que Jesus ensinou. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala
que tem um momento que a gente precisa beber do leite. Lembra disso? Um leitinho ali, da palavra de Deus. Você não vai dar para alguém que acabou de nascer na fé uma feijoada. Você vai dar o leite. Mas vai ter o momento de comer a feijoada. Ele diz que tem um momento que a pessoa vai precisar comer alimento sólido. Infelizmente, eu sei, existem muitos lugares, muitas igrejas, onde a pessoa se converte porque pela graça de Deus ainda tem uma gotinha do evangelho pingando ali. Ainda tem uma sementinha do evangelho sendo plantada ali. Mas a pessoa passa a vida inteira como um bebê espiritual, porque não tem aprofundamento na palavra de Deus. Porque ela não é ensinada todas as coisas que Jesus ensinou. Então essas pessoas, elas nunca amadurecem. Por que vocês acham que existe tanto mau testemunho, às vezes, crentes agindo como tolos, já estão 10 anos na igreja e agindo como tolos? Por quê? Porque não amadureceram na palavra de Deus. Não amadureceram. Estão ainda como bebês espirituais. E bebês espirituais vão fazer tolice. Mas aqui o Senhor coloca essa responsabilidade sobre nós. Ensinar tudo o que Ele ensinou. Bom, se Jesus está dizendo isso, é porque aqueles que nós estamos tentando transformar em discípulos dele, vão precisar disso. Vão precisar desse alimento aqui. Só que tem um detalhe importante aqui, tá? Só ensina, só é capaz de ensinar quem primeiro aprendeu. Então tem uma responsabilidade aqui para você. Você não pode se contentar em simplesmente, estou salvo, fui alcançado por Jesus e eu vou para o culto no domingo. Se você vai precisar fazer discípulo, e para fazer discípulo, você vai ter que ensinar tudo que Jesus ordenou, então ele coloca uma responsabilidade sobre você de aprender. Meu irmão, eu posso tentar ensinar você, mas eu não posso aprender no seu lugar. Eu não posso. Eu não posso vir no culto por você. Não posso. Uma vez eu brinquei, né? Eu ouvi isso em algum lugar, não foi eu que inventei, não. Eu falei que faz tempo que eu entendo que eu preciso fazer academia, por uma questão de saúde, né? Preciso fazer academia. Eu disse, só quando eu vou para academia eu faço tudo mal feito, né? Eu disse, eu já sei. Eu vou pagar para o Fábio fazer no meu lugar. Que é o Fábio, né? Ele chega lá, ele faz tudo bem direitinho. Personal trainer. Pronto, o Fábio vai fazer no meu lugar. Vai resolver o meu problema? Não vai. Sabe, no culto de oração e doutrina, eu vou estar aqui com os irmãos. Eu vou estar ouvindo a palavra. Na EBD, eu vou estar aqui com os irmãos. Mas o que eu aprender, o que eu ensinar, eu não consigo aprender por você. É você que tem que estar aqui junto. É você que tem que entender. É minha responsabilidade aprender. Para eu poder ensinar a outros e obedecer Jesus. Fazendo discípulos. Bom, e tem um alvo aqui, nesse processo todo de fazer discípulos. O alvo é plantar igrejas. Isso. Como é que eu sei disso, pastor? Olha de novo no verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os no nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Mas o que é esse batismo? O batismo, irmãos, é uma encenação do Evangelho. No batismo, por meio daquele simbolismo, você está mostrando o quê? A morte e a ressurreição. Debaixo da água, ninguém sobrevive. Quando você retorna da água, aquela figura do fôlego da vida, da nova vida que você recebe. Nós fomos sepultados com Cristo no batismo e ressuscitamos com Cristo para a nova vida. É isso que o batismo simboliza. Mas o batismo também é a porta de entrada na família da fé. É por isso que a gente só batiza uma vez. Há um só batismo. Quando alguém se converte de verdade, essa pessoa ela é batizada. Porque agora ela está dizendo publicamente que ela morreu para a sua velha vida, ressuscitou para a nova vida, e ela está unida com Jesus. Unida com Jesus. E sabe uma coisa? Quando a gente está unido com Jesus, não é só com Jesus que a gente está unido. A gente está unido também com quem? Com as outras pessoas que estão unidos com Jesus.
Porque quando nós somos alcançados por Ele, nós somos alcançados para fazer parte do corpo dele, que é a igreja. O batismo é a porta de entrada, portanto, para fazer parte da igreja do Senhor, do povo de Deus. Tá? Deus está construindo um povo. As promessas de Deus são para um povo. Não tem carreira solo da fé. Não tem. Nós andamos com um povo. Somos parte de um povo. Eu sou a igreja, pastor. Você entendeu errado. Você pode ser um membro do corpo, mas você não é o corpo todo. Você pode ser parte da igreja, mas você não é a igreja toda. A palavra igreja significa assembleia, reunião. É isso que significa igreja. E eu já falei isso tantas vezes. Você não se reúne sozinho. Quem é aqui que chega em casa, vai lá para frente do espelho, não me perturbem não, que hoje eu tenho uma reunião comigo mesmo. Você faz isso? Você vai lá para frente do espelho, olá comigo mesmo, tudo bem comigo mesmo? Vim para nossa reunião comigo mesmo. Você faz isso? Se você fizer, quem conhecer, mande internar, por favor. Interne, você está ficando louco. Pronto. Por querer viver a vida cristã sem a igreja, sem a comunhão com o povo de Deus, é loucura espiritual. Não existe isso. Então aqui, quando nós vamos e fazemos discípulos, nós integramos esses discípulos no povo de Deus, na igreja do Senhor. Nós plantamos igrejas por meio dessa missão. Bom, o que mais? Duas perguntinhas rápidas. Aqui a gente está falando que para fazer discípulo a gente vai precisar batizar. Quem é que pode batizar alguém? Resposta? Qualquer discípulo. Ok? Ele está dizendo aqui o quê? Vão fazer discípulo. Como é que eu faço discípulo? Você vai e você batiza. Se eu é que vou fazer o discípulo, então eu posso batizar. É claro que por uma questão de ordem, normalmente, e como é um testemunho público diante do povo de Deus, da comunidade do Senhor, a gente organiza, geralmente o pastor vai batizar. Mas aqui na nossa igreja, inclusive, quando alguém se converte, eu sempre pergunto, tem alguém que te trouxe a fé? Que foi uma peça fundamental nesse processo de discipulado, de trazer a fé? Teve. Então pronto, vamos fazer o seguinte, no dia que a gente for lhe batizar, essa pessoa vai batizar junto comigo você. E a gente batiza, né? Uma segunda pergunta. Irmãos, o mandamento de Jesus é fazermos discípulos de todas as nações, nós já vimos aqui. A gente deve esperar então uma colheita pequena? Jesus mandou evangelizar o mundo todo, mas eu acho que só umas 10 pessoas é que vão se converter. Né? Não. Nós devemos estar preparados, irmãos, para pregar o evangelho, orar, crendo o quê? Que o Senhor é poderoso para nos dar uma grande colheita. Tem muita gente, às vezes a gente olha assim, ó, teve tantas pessoas que se converteram, que coisa maravilhosa. Pois é, mas ainda tem um monte que não se converteu. Então a gente tem que continuar fazendo missão, continuar pregando o evangelho, continuar buscando os perdidos. Ok? Resumo então, final aqui nós vimos as últimas palavras de Jesus, vimos que essas últimas palavras incluem aqui a sua missão para nós de fazermos discípulos, e nós vimos aqui algumas maneiras de como nós podemos cumprir essa missão. O que mais que eu posso aprender com tudo isso? Primeiro, se você entendeu o que eu acabei de pregar, eu tenho uma notícia para você. Você não tem mais desculpas para dar para o Senhor. Antes de hoje, talvez você pensasse assim, não sei se essa responsabilidade de pregar para as outras pessoas, de tentar fazer discípulo, é minha. Eu acho que tem gente na igreja fazendo isso. Bom, se você entendeu aqui o que eu acabei de pregar, você não tem mais essa desculpa. Você não vai poder dizer assim, eu não sabia. Então a grande questão que eu quero colocar para você é, ou você se envolve na missão do Senhor de fazer discípulos, ou você será um desobediente. Ou a partir de hoje você vai estar desobedecendo ao Senhor, porque Ele está dizendo para você, meu querido, eu morri por você, e eu espero que agora você vá contar isso para os outros, que você faça discípulos para mim. Ou você se envolve com isso,
ou você vai ser um desobediente. Vai estar dando as costas para o Senhor. A missão é minha. A missão é sua. O que você vai fazer com essa missão? O que você vai fazer a partir de hoje com essa missão? Relembrando para você, pastor, como é que eu posso cumprir essa missão? Ore, pregue, aprenda para pregar, ensine, batize, contribua para que a missão chegue mais longe. Mas tudo isso começa com um simples passo. Assuma, essa missão é minha. E a partir de hoje eu preciso me envolver com essa missão. Porque o Senhor vai cobrar de mim. E por fim, nem sempre vai ser fácil se envolver na missão do Senhor. Nem sempre. Pode se preparar para enfrentar desafios. Quando a gente se coloca nessa luta para cumprir a missão do Senhor, espere por desafios. A missão, na verdade, pode custar tudo para você. Pode custar tudo. Eu falei hoje do John Patton, que foi pregar entre canibais. Talvez você não vai precisar ir pregar entre canibais. Mas sabe de uma coisa? A missão sempre trará desafios. O Senhor Jesus disse, todo aquele que deseja viver piedosamente vai passar por perseguição. Desafios. Porém, tem uma frase, alguém disse isso. É justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. Qual é o valor que você atribui a Jesus? É justo passar por dificuldades para cumprir a missão de Jesus? Por amor a Jesus? É justo? Deixa eu perguntar uma coisa. Sabe como é que nós descobrimos qual é a prioridade da nossa vida? Comece observando com o que você gasta o seu tempo e o seu dinheiro. E você vai descobrir qual é a sua prioridade. Aquilo onde nós investimos o nosso tempo e o nosso dinheiro, aquilo é a nossa prioridade. Agora olhe para a missão de Jesus e pense, eu tenho investido algum tempo nisso? Os meus recursos, eu invisto algo nisso? Algo nisso? Essa missão, eu posso dizer que ela realmente é prioridade para mim? Por as últimas palavras de Jesus, mas é prioridade para mim? Deixa eu dizer uma coisa, e essa vai ser a última coisa que eu vou dizer. Quem está te chamando para a missão é alguém que antes de dizer para você, olha, pode custar tudo, talvez você tenha que deixar tudo. É alguém que antes de fazer isso, antes de dar essas palavras aqui, primeiramente, deixou tudo naquela cruz. Entregou a própria vida. E não é porque ele olhou para você e achou você bonitinho demais, amável demais, bonzinho demais. Não. Ele viu toda a tua miséria, todo o teu pecado. Ele morreu por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Ele sabe quem você é. E sabendo tudo isso, ele foi para aquela cruz e disse, é por você. É por você. Entregou a própria vida por você. Como é que você vai responder a esse amor? É fugindo da missão? Ou é dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu não valho nada. Eu não tenho nada para te entregar, Senhor, que valha o sacrifício grandioso, glorioso que o Senhor fez por mim. Mas me recebe, me usa, eis-me aqui, Senhor. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. Vamos orar nesse momento?